Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai falar sobre indutores, suas propriedades e entender como eles vão operar em circuitos elétricos, a relação deles com os outros dois componentes que nós vimos, que eram os resistores e capacitores. Vamos ver aspectos práticos, vamos ver aspectos matemáticos, entender de uma forma mais simplificada, porém muito útil, como são feitos e como são utilizados esses componentes em circuitos elétricos. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Antes da gente começar a falar sobre indutores, eu preciso fazer uma revisão ou até mesmo um aprendizado básico sobre magnetismo com vocês. Porque esses componentes, eles vão se pautar nessa parte do estudo de elétrica. Pois bem, a gente conhece que os nossos ímãs. Existem os ímãs que são componentes, peças, qualquer coisa assim, que vão ter uma atração. Essa atração, por sua vez, ela normalmente é dada por objetos metálicos, ferromagnéticos na maioria das vezes. Então, quando você pega um ímã, você não vê nada ali, você não tem nenhum indício de luminoso, você não tem nenhum indício sonoro, você não vê nenhuma movimentação a priori, porém, quando você aproxima ele de algum objeto normalmente metálico, ele tende a puxar ou repelir esse objeto. Então, o que o ímã ele tem ao redor dele? Na verdade, a gente não vê, só que ele tem o que a gente chama de campo magnético. O campo magnético, ele é uma outra face do campo elétrico, e aí eu vou explicar no curso de eletromagnetismo para vocês certinho a relação entre eles. Porém, ele gera uma região de influência no espaço que, uma vez que você insere uma partícula nele, gera-se uma força. Essa força ela pode ser de atração ou de repulsão. Esse campo magnético ao longo do espaço a gente chama de B normalmente nas literaturas, que é o vetor campo magnético. Por quê? Por que é um vetor? Porque se você inserir uma partícula, ele vai sofrer a ação de uma força, e forças são vetoriais, tá? Por sua vez, a intensidade com que esse campo ele age, ela vai variar de acordo com o quê? Com a geometria do local aplicado. Perceba que é como se a gente tivesse linhas imaginárias que saem do polo norte de um ímã e vão para o polo sul, sendo que a nomenclatura de norte e sul é uma convenção. Ela apenas explica o quê? Opa, a gente sabe que esse campo ele está se deslocando e ele vai dessa ponta aqui até essa outra ponta aqui. Então a gente vai chamar de norte a ponta que sai esse campo e onde ele entra vai ser chamado de sul. Por sua vez, a gente tem essas linhas imaginárias que mostram a direção ao qual esse campo se desloca. Uma vez tendo esse campo, dependendo da distância entre essas linhas, ou seja, o enfraquecimento ou o aumento da intensidade dessa força exercida pela região do campo, eu tenho uma grandeza derivada desse meu campo, dessa relação, que é a densidade de fluxo magnético, ou também representado pela letra lambda de T, ou então em algumas literaturas você vai ver a letra φ de T, também pode ser o φ assim, tá? φ de T, como sendo a densidade de fluxo magnético. Ou seja, se você pegar uma área de seção transversal e você analisar a quantidade de linhas de fluxo que passa por ela, você vai obter uma relação de densidade, ou seja, quantas linhas você vai passar por ali em relação a essa sua área. A gente pode fazer uma analogia com a torneira. Imagina que isso daqui é um fluxo de água passando por um canal. Se você estreita esse canal, você vai aumentar a força com que essa água passa. A pressão dela vai aumentar. Então, acontece. Aumentando-se, vamos dizer assim, entre aspas, essa pressão, tá? É uma analogia, você aumenta esse fluxo aqui. Diminuindo-se essa pressão, você diminui esse fluxo. Não existe linhas, na verdade. O que existe é a região de influência tridimensional que a gente não enxerga. Porém, para facilitar a nossa visualização, a gente desenha essas linhas. E perceba que, conforme sai essa região de atuação do campo magnético, ela sai do meu material e vai para outro material, nesse caso aqui o ar ou o vácuo, ela diminui a intensidade. Dependendo do meu material, como por exemplo o próprio ímã, internamente é mais forte essa intensidade do meu campo. Então eu posso falar que essa minha densidade de fluxo, ou seja, essa quantidade de linhas que passam aqui, que é uma abstração para falar, ó, o meu campo magnético é mais forte aqui, essa densidade de fluxo ela vai ser maior, ou seja, o meu campo magnético vai ser maior aqui nesse material, em relação a essa área de seção transversal. Se eu pegar uma outra área de seção transversal aqui em relação ao ar, por exemplo, você vai ver que essas linhas estão muito mais esparsas. Mas isso é uma representação para falar o quê? Ó, nesse meio aqui externo, o meu campo magnético ele se enfraquece. A região no espaço dele, ela não gera uma força tão grande como se fosse internamente ao material, tá bom?
Então, entendido essa densidade de fluxo magnético, que na verdade é uma abstração que a gente faz com linhas e toda uma geometria para explicar se o campo magnético ele é mais ou menos forte, a gente também tem que entender um outro aspecto, que é a lei circuital de Ampère. O que acontece? O Ampère, que era um cientista, ele fez o seguinte: opa, se eu pegar um fio condutor e eu aplicar uma diferença de potencial nele, vai haver uma circulação de corrente, certo? Por sua vez, se eu olhar a região ao redor desse meu condutor, eu vou ver que há a formação de um campo magnético. Então, olha que interessante. A partir de um campo elétrico, ou seja, um deslocamento, aqui você tem um campo elétrico aplicado no mais e no menos, há um deslocamento das suas cargas, você consegue gerar uma região de interferência no espaço extracorpórea, ou seja, não está no seu fio, ele está também participando dentro do seu condutor, na área de seção transversal dele, mas ele interage também com outros materiais ao redor, tá? E ele vai gerar essa região de influência, que a gente chama de campo magnético. Por sua vez, dentro do condutor vai ter um fluxo, então eu vou rachurar aqui, ó, eu teria como se fosse um fluxo magnético aqui. Depois, fora do condutor, eu vou ter um outro fluxo magnético aqui, que ele está mais enfraquecido. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o nosso fluxo ele vai variar de acordo com geometria, área aplicada e também a intensidade do campo baseado na distância da origem desse campo magnético. E como você pode ver, isso daí também tem relação com o que a gente chama de regra da mão direita. Ou seja, imagina que o seu dedão é onde a corrente elétrica está apontando. Então, os seus outros dedos eles vão indicar o sentido do seu campo magnético. No caso de uma corrente elétrica num condutor estar gerando esse campo magnético, ele vai ser o quê? Vai ser perpendicular a essa minha corrente elétrica, como você pode ver aqui na figura. Ele é circular no plano, só que esse plano do seu campo magnético, ele é perpendicular à direção dessa corrente elétrica, tá bom? Tá, mas entendido tudo isso, o que tem a ver com os indutores? Praticamente a constituição física deles. Um indutor ele é um material elétrico que ele faz o armazenamento de energia na forma de campo magnético. E como é que ele é projetado? Ele é projetado a partir de um fio condutor em que você dá várias voltinhas, vai espiralando ele como se fosse uma molinha, ou uma espiral mesmo, e deixa tudo bem juntinho, compactado, de forma a gerar o quê? Um comprimento aqui, tá? Toda essa espiral, e uma área de seção transversal, como vocês podem ver aqui na figura. Essa área de seção transversal, ela vai ter um material que a gente chama de núcleo. Por quê? Para justamente concatenar melhor aquelas linhas de fluxo magnético, ou então, explicando de forma mais prática, para você melhorar a intensidade desse seu campo magnético dentro aqui do material. A partir do momento que você tem essa melhoria do campo magnético dentro do seu material, você melhora as propriedades dele, que eu já vou entrar em detalhes. Uma outra coisa que vai alterar essas propriedades é a área de seção transversal aqui, e por sua vez o comprimento também, bem como o número de voltas que você dá. Ah, precisa ser redondo? Não precisa ser circular necessariamente. Essas voltas pode ser quadrado, pode ser triangular, pode ser qualquer forma. Só que a forma circular é a mais fácil de ser fabricado, por isso que a maioria dos indutores eles têm essa composição em forma de molinha, tá bom? E aí, olha que interessante, nos indutores a gente tem a unidade de medida e indutância. E aí agora eu vou linkar tudo que eu falei até agora para vocês nessa aula. A indutância é a propriedade na qual um indutor se opõe à mudança do fluxo de corrente através dele, medida em henries. Então olha que interessante. Essa equação aqui, ela fala o quê? Ela fala que lambda, que é o meu fluxo magnético ou densidade de fluxo magnética, ela é diretamente proporcional à minha intensidade de corrente elétrica, como a gente viu no slide anterior. Olha só, eu tenho uma corrente elétrica aqui passando e, por sua vez, eu vou ter um campo que, por sua vez, ele vai ter uma densidade de fluxo. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. E como é que se dá essa relação de proporção? Se dá por uma constante que a gente chama de indutância, que é dado pela letra L. Então, a gente percebe que, pro indutor, ele vai relacionar a densidade de fluxo magnético com a corrente que circula por ele através dessa relação de proporção que é a indutância. Se eu pegar e aplicar na lei de Lenz-Faraday, que é a lei de indução eletromagnética, eu vou obter o quê? A relação de tensão pelo fluxo. O que fala essa lei de Lenz-Faraday? Ela fala que a minha tensão gerada nos terminais de um componente, indutivo nesse caso, ela vai ser igual à taxa de variação desse fluxo
Vai ser igual à taxa de variação desse fluxo? Interessante. Então quer dizer que se eu tiver o meu fluxo magnético variando no meu indutor, eu vou gerar uma diferença de potencial, só que com polaridade invertida em relação ao que seria a polaridade original dela partindo do polo norte e polo sul. Tá, Roberto, não entendi nada. Olha só que interessante. Junta essas duas equações e você obtém o quê? Que para um indutor, a tensão gerada nele é igual à indutância dele vezes a variação da corrente elétrica nele. Então, vamos linkar tudo isso que eu falei, que até agora você pode não ter entendido muita coisa. Olha só, eu tenho o elemento indutor aqui. Eu tenho o elemento ímã aqui. O ímã, por sua vez, ele tem um campo magnético B, um vetor campo magnético B, que é esse daqui representado por essas linhas, e por sua vez ele vai ter uma densidade de fluxo magnético dado por λT. Essa densidade vai depender da distância, né, desse meu ímã para esse meu indutor, mas eu vou ter essa densidade. Então, se eu pegar esse ímã e aproximar do meu indutor, vai ter que as linhas dele vão estar passando sobre esse meu elemento indutivo. Só que não vai acontecer nada. Porém, se eu começar a movimentar para cima e para baixo esse meu ímã aqui, por sua vez, o que vai acontecer? Essa minha densidade aqui de fluxo magnético ela vai variar, porque essa minha área aqui ela não é constante ao redor do espaço. Então, vai variar a densidade. Variou a densidade, pela lei de Lenz-Faraday, o que a gente viu, vai induzir uma corrente e uma tensão aqui nessa meu elemento. Então, vai surgir o quê? Vai surgir uma tensão, mais menos, em relação ao polo norte, que vai gerar o mais, e o sul, que vai gerar o menos. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que os elementos indutivos, ou os indutores, eles conseguem fazer, primeiro, a conversão magnética para uma conversão elétrica. Então, eu tenho o meu campo magnético aqui e ele passa para uma forma de campo elétrico. Ou o contrário pode ser válido. Então, se eu aplicar aqui uma corrente elétrica, eu vou gerar nesse meu indutor uma região de influência ao redor dele. Essa região de influência é um outro campo magnético gerado por esse meu indutor. Então, olha a importância desse elemento. Eu posso tanto aproveitar ele para fazer uma conversão elétrica mecânica, porque esse ímã, se ele está movimentando para cima e para baixo, tem alguma coisa mexendo nele, então é mecânico. E eu consigo converter para elétrico. Bem como eu também posso pegar essa minha conversão elétrica e fazer para uma outra forma de campo magnético que pode virar uma forma mecânica por sua vez. Então, os elementos indutivos, eles são muito aplicados onde? Em máquinas elétricas, como motores, relés, transformadores, e tudo isso a gente vai ver mais para frente. Isso daqui não é uma aula de eletromagnetismo, então eu não quero que vocês se atentem, tanto que eu até expliquei mais ou menos, eu não quero que vocês se atentem aos termos, definições, blá blá blá. Não, eu quero apenas que vocês entendam a importância desse componente, tá bom? Então eu espero ter deixado claro essa importância. Não foquem em equações agora eletromagnéticas que elas não vão ser utilizadas no nosso curso, tá bom? Apenas isso foi uma base para a gente entender como funciona o indutor, ok? Bem, a construção física desse componente, como vocês podem ver, existem diversas. E cada fabricante adota uma coloração, uma nomenclatura, um código de cores, uma especificação numérica. Então, tem que sempre consultar o fabricante, tá? Porém, caso você queira estimar ou quiser fazer um projeto de um indutor mais simples, o mais comum é o tipo solenoide, que é esse daqui, ó, como você pode ver, que é no formato de molinha, ó, como você pode ver, em que ele tem um núcleo aqui comprido para concatenar o fluxo e você vai enrolar ele aqui em linha reta, certo? Então você tem uma linha que ela vai se espiralando. Esse formato solenoide, para você achar a indutância dele, lembrando que a indutância ela relaciona o fluxo com a corrente, porém ela depende de parâmetros físicos, sempre, né? O meu material, ele é físico, ele depende da geometria dele para obter as propriedades. Então você pode obter que a indutância ela vai ser igual a N, que é o número de espiras, ou seja, o número de voltas que você dá aqui, multiplicado por μ², em que μ é a permeabilidade magnética do seu núcleo, ou seja, o quão suscetível ele é a concatenar, o quão bem ele concatena essas suas linhas de fluxo, ou seja, o quão bem ele consegue juntar esse seu campo magnético ali dentro para fazer com que aumente a intensidade desse campo magnético, ou seja, você melhora o rendimento do seu componente. Multiplicado pela área de seção transversal dele, certo? Que é essa área aqui da sua bobina, sobre o comprimento dele. Perceba, conforme maior o comprimento, vai diminuindo vai enfraquecendo esse seu campo magnético. Por sua vez, diminui-se a indutância. Lembrando que a indutância relaciona a densidade de fluxo magnético com a corrente elétrica. Também a gente pode, já que a densidade de fluxo magnético tem relação com o campo magnético, a gente pode falar que ele tem relação com o campo magnético. Só que eu não vou entrar em detalhes
nisso. Só esse equacionamento aqui é mais suficiente para o nosso curso de circuitos elétricos, tá bom? Então, das características físicas, por que eu não vou entrar muito em detalhes que não entrei com o capacitor e tudo mais? Porque, primeiro, a gente vai ver isso extensivamente em eletromagnetismo, em máquinas elétricas estáticas, que são relés, que são projetos de bobinas, que são transformadores, e depois em máquinas elétricas rotativas, que são motores, corrente contínua, corrente alternada, com comutador, sem comutador, infinitos tipos. Então, assim, vai ser extremamente revisado isso, vamos ver diversas formas de como utilizar. Então, indutores não é a especificação dele não é bom fazer nesse curso. Por isso que eu apenas vou dar alguns toques de coisas que você tem que prestar atenção no seu projeto prático, porém a gente vai estudar isso com mais cautela nesses determinados cursos. Então a gente tem que sempre analisar o que? A tensão máxima de operação. Por quê? Porque esse fio condutor que a gente utiliza, ele é condutor, só que ele não deixa de ser isolado. Há uma pequena camada de esmalte, vou voltar aqui para você. Esse brilho que você tem no componente é ocasionado, ou até mesmo essa coloração, por uma camada de esmalte isolante. Então perceba, o fio está em contato com ele. Se não tivesse nada em contato, ia ser praticamente um curto-circuito. Só que como tem essa camada de esmalte, protege. Então obriga a corrente a fazer o quê? Passar por essas voltinhas, tá? Passar pela bobina toda. Se você rompe essa tensão máxima, você quebra essa isolação desse seu isolante, que é a resina, esse esmalte, e por sua vez se ocasiona um curto-circuito do componente e destrói ele. A corrente máxima, a mesma coisa, porque se você aumenta muito a corrente por efeito Joule, vai começar a aquecer, vai derreter esse esmalte, vai ocasionar curto. A frequência é muito similar ao que acontecia em capacitores, então você tem uma curva de frequência em que determinada frequência o seu componente ele para de responder tão bem. E também em relação à temperatura, se relacionando também com a corrente máxima. Fazendo então uma comparação para a gente entender melhor isso, vamos começar relacionando o resistor e o capacitor e depois entender o indutor. Perceba, no resistor, lembrando, a gente tinha que a tensão era proporcional à corrente elétrica aplicada no elemento e essa relação de proporção era a resistência. Por sua vez, a resistência era dada em parâmetros físicos do componente por Rho, que era a resistividade elétrica, que era um parâmetro de quão ou mal ele conduzia corrente elétrica, multiplicando pelo comprimento desse meu elemento dividido pela área de seção transversal dele, desse meu resistor. Por sua vez, o capacitor ele tinha uma relação muito similar. Então ele fazia com que a capacitância ela fosse uma relação entre a carga e a tensão máxima aplicada sobre esse meu elemento. Então, quanto mais carga, maior a tensão que eu ia ter sobre ele. Por sua vez, a capacitância também era dada em termos físicos do componente. Era dada pela permissividade elétrica, que era o quão bem esse elemento começava a se polarizar, o quão bem ele conseguia ter um acúmulo temporário de cargas para aumentar os níveis de tensão dele. E isso tinha a ver em relação com o dielétrico, multiplicando pela área das placas, dividido pela distância entre elas. E para o indutor não vai mudar em nada, você vai ter de novo uma relação do elemento e uma relação física. Então olha que interessante, a relação do seu indutor, eu volto a frisar aqui que é o que você precisa saber, é a densidade de fluxo magnético sendo proporcional à sua corrente elétrica. Ou então você pode falar que o campo magnético ele é proporcional à corrente elétrica. Beleza, o indutor ele faz essa relação direta. Aumentou a corrente elétrica, aumentou a densidade de fluxo de campo magnético. Ok? E quem relaciona isso é a indutância. Por sua vez, para você calcular essa indutância, vai depender da geometria do seu material. Se for o solenoide, você usa essa equação. Se for outro tipo, aí você tem que fazer ou o cálculo, como a gente vai ver nos cursos futuros, ou pegar pronto já de uma tabela de engenharia, tá bom? Porém, para a gente não interessa saber fluxo, né? A gente não calcula fluxo, a gente calcula tensão, a gente calcula corrente, a gente mede tensão, a gente mede corrente. Então, a gente viu que pela lei circuital de Ampère, eu conseguia relacionar, junto à lei de Lenz-Faraday, o quê? A relação de tensão e variação de corrente para o meu indutor. Lembrando que tem um sinal negativo aqui, tá? Que isso daí no curso de magnetismo eu explico para vocês certinho que tem a ver com lei de conservação de energia, que bate com nossa convenção de elemento passivo e ativo, tá bom? Mas tem esse menos, porém às vezes a gente oculta por uma questão mesmo de cálculo, porque vai interessar para a gente só um módulo, tá? Então olha que interessante, você tem que a sua tensão ela é proporcional à indutância, multiplicando a variação da sua corrente elétrica. Se você não tiver variação de corrente elétrica, ou também se você não tiver a variação
do seu fluxo magnético, da densidade de fluxo magnético, seu campo magnético não variar ao longo do tempo, então você não tem tensão gerada sobre o indutor. Lembrando que isso daqui só vale pro indutor, ok? Então você pode calcular a tensão dele a partir dessa relação. Lembrando que se não tiver variação, a tensão é nula, ok? Por sua vez, se você tiver uma corrente elétrica ali aplicada, o que vai acontecer? Você pode utilizar dessa integral aqui maravilhosa, 1 sobre L, integral de V de T dt, mais I0, que é a condição inicial, ou seja, a corrente inicial sobre o seu indutor, para calcular a corrente, a intensidade de corrente elétrica que passou por ele, ok? A potência, por sua vez, e a energia, elas são muito similares aos capacitores. Se você pegar essa aqui, ó, pega tensão, multiplica por corrente, faz aquele mesmo procedimento que eu mostrei para vocês dos capacitores. Você vai ver que a potência ela vai dar igual a zero. Por quê? Esses elementos, idealmente, eles não consomem energia. Eles armazenam e depois devolvem para o circuito. No caso do indutor, como vocês podem ver, ele armazena na forma de campo magnético e depois retorna para o circuito. Quando que a gente vai começar a ter um gasto energético mesmo? Quando a gente começar a fazer conversões eletromecânicas. Aí, ok. Nesse curso, como a gente só trabalha com os elementos ideais, estudando eles sem interação, então a gente vai considerar que a potência dissipada é nula, tá? Lembrando que a gente está trabalhando na unidade de medida volt, ampere e não watts, porque é outro tipo de consumo de energia, tá? E por falar em energia, a energia que esse meu elemento ele vai acumular, vai armazenar, é dado por L, que é a indutância, vezes a corrente que circula por ele máxima ao quadrado sobre 2. Lembra que no capacitor era a capacitância vezes a tensão ao quadrado sobre 2. Olha que interessante, os capacitores eles vão analisar tensão. Os indutores a gente sempre vai estar buscando a corrente, tá bom? E um indutor, em regime permanente de corrente contínua, ele atua como um curto-circuito quando o seu tempo ele é muito longo, ou seja, o seu circuito já estabilizou. Então, no final, depois da sua análise, quando o seu circuito já estabilizou, já passou transitório, já tudo acumulou o máximo de energia que podia, você pode trocar o seu indutor por um curto-circuito, em regime permanente de corrente contínua. Já, inicialmente, quando eu trabalho com o meu indutor, quando eu olho ele inicialmente ligando o meu circuito, energizando ele, esse meu indutor ele vai atuar como um circuito em aberto. Ou seja, ele tem uma operação contrária ao do capacitor. O meu capacitor, quando o meu T tendia a infinito, ele atuava como um circuito em aberto. E quando o meu T era igual a zero, quando eu iniciava a análise, ele atuava como um curto-circuito. O indutor é o oposto, tá bom? Ele é o dual ao capacitor. Então a gente percebe que o indutor ele se opõe à variação abrupta de corrente, enquanto que o nosso capacitor ele se opõe à variação abrupta de tensão, ok? Se eu tiver um tempo igual a zero, em que eu estou inicializando a análise do meu circuito, energizando ele, o meu indutor ele vai se comportar como um elemento em aberto, se ele não tiver energizado, se ele não tiver totalmente preenchido, armazenado, tá? Com energia armazenada. Por sua vez, quando meu T tende a infinito, ou seja, deu um tempo muito grande que já houve a carga desse meu indutor, ele vai se comportar como um curto-circuito, como vocês podem ver na figura. Bem, a aula por hoje era isso. Eu queria frisar para vocês que o importante é lembrar desses dois últimos slides, que é sobre o comportamento do indutor, porque a partir disso a gente vai começar a estudar os circuitos RL, que vai ser a mesma análise praticamente do circuito RC, e a gente vai entender como faz o cálculo, tanto pelo equacionamento pronto, como também pelo método de análise do circuito RL. E a gente vai entender quando que eu posso usar o equacionamento, quando eu devo fazer a análise de malha, nodal, etc. E quando eu não posso utilizar o equacionamento pronto. Com relação às equações, eletromagnetismo, blá blá blá, não precisa saber disso agora. Isso daí foi apenas um panorama para explicar para vocês de onde vem e por que a gente usa esse elemento, para não ficar algo muito abstrato. Ok? Espero que a aula tenha sido elucidativa. Qualquer coisa vocês deixam no comentário. Muito obrigado. Até a próxima aula.